Oi pessoal, vamos falar hoje sobre o livro O Jantar de Herman Koch, um escritor holandês, publicou esse livro em 2009. E a história se passa na Holanda, não menciona exatamente em que cidade aconteceu, né? Mas enfim, a cidade em si não tem muita relevância para a história, porque é um encontro de dois casais, a, o narrador, que é o Paul, e a mulher dele, a Claire, vai se encontrar com o irmão do Paul, que é o Serge, um político famoso, e a mulher do irmão, que é a Babette. E eles vão se encontrar para conversar sobre seus filhos, né? Essa é a justificativa que o Serg dá para chamar o Paul e a mulher dele para conversar num restaurante. E aí eu até acho meio inverossímil isso. Se ele queria discutir um assunto privado, por que ele vai fazer a reunião num restaurante, né? Onde se ele começar a falar um pouco mais alto, uma mesa vizinha pode escutar. Então assim, eu faço um pouco essa crítica aí ao livro, embora a história fique mais interessante, de fato, sendo em público, né? Porque você vai ver em determinado momento os personagens tentando se controlar para não falar alto demais e aí tem a preocupação do Serg, que é um político famoso, com deixar uma impressão negativa, enfim, né? Se acontecer alguma coisa de deixar uma impressão negativa, tem uma cena até engraçada que envolve isso. Então, assim, ficou mais interessante a história, mas eu acho inverossímil. Eu acho que o normal seria discutir esse assunto em particular, né, no ambiente privado deles, né, na casa deles. Mas, enfim, é uma história bastante surpreendente, assim, bem narrada, tranquila de ler. Eu não vou falar muita coisa, porque esse livro é bom começar lendo sabendo de pouco mesmo, assim. Eu acho que acaba estragando, eu acho, a experiência, saber de muita coisa. E a história é surpreendente não pelo que os filhos fizeram, porque lendo a sinopse da história e pelo começo da história já dá para imaginar que foi uma coisa horrível, uma coisa que inclusive já aconteceu um caso parecido aqui no Brasil, né? Então isso não é uma surpresa, mas a visão que você vai tendo dos personagens vai se alterando a visão, é que é interessante, é surpreendente. Então eu vou ler aqui algumas passagens que eu achei interessantes. Agora, antes de ler as passagens do livro, eu até queria mencionar que eu não acho conveniente esperar encontrar no livro personagens bondosos, porque eu li algumas resenhas no Scoob, né, e na Amazon, e percebi que o livro está com uma nota baixa nesses sites, porque muitas pessoas ficaram com ódio dos personagens. Então, não recomendo o livro se você tiver esse tipo de expectativa em relação aos personagens, mas então para aproveitar essa história é necessário ter uma certa compreensão de que o autor quis passar, né, quis retratar personagens desconfortáveis, assim como muitas pessoas da vida real são, principalmente quando vão tratar dos seus filhos. Então, eu vou ler agora algumas passagens que eu considerei assim, mais interessantes e são passagens que não vão ser spoiler. Aqui é o Paul narrando. Mas às vezes eu não conseguia deixar de pensar que tudo era muito mais simples do que isso. Que Babette simplesmente comprara algo, uma vida ao lado de um político de sucesso, e que parar agora seria desperdiçar todo o tempo que havia investido. Da mesma forma como você não desiste de um livro ruim após ter chegado à metade. Você o termina mesmo sem vontade. Foi assim que ela ficou com Serg. Talvez o final compensasse parte disso. Então aqui mostra a visão que o Paul tinha em relação ao Serge. Ele tinha muita inveja do Serge, né? Isso desde o começo do livro é perceptível. Ele fica tentando diminuir o Serge, ele fica fazendo esses comentários achando que, né, a mulher do Serge, que é a Babette, na verdade não gosta do Serge, só fica com ele porque ele é um político famoso. Então é interessante ver essa relação aqui entre os irmãos. Aí outra passagem interessante é um diálogo aqui.
Na verdade não é um diálogo, é só uma outra parte que o Paul tá mencionando. O Paul narra o livro inteiro, né? É um dos pais aí do filho problemático. No último instante, ouvi meu próprio nome ser repetido com que frequência? 5 vezes. Pela minha experiência, quando as pessoas continuam a repetir seu nome, querem algo de você, e em geral não é algo que você quer dar. Outra passagem aqui, já mais perto do final do livro, mas ainda sem ser nenhum spoiler, apenas mais um comentário do Paul em relação ao Serg. Antes de tudo, era a sensação de constrangimento por tabela, a ideia insuportável de que líderes de governo de todo o mundo conheceriam a presença vazia de meu irmão, como mesmo na Casa Branca e no Palácio do Eliseu ele iria engolir seus tornedos em 3 bocados porque precisava comer agora. Porque o irmão dele está sendo cogitado para ser primeiro-ministro da Holanda, e aqui o Paul revela o motivo dele não querer que ele seja primeiro-ministro da Holanda. Ele vai dizer que não é inveja do irmão, é só porque ele não aguentaria ver o irmão ocupando essa posição, porque o irmão é uma pessoa vazia, uma figura vazia. Está preocupado com a Holanda e não com a relação dele com o irmão. Então é interessante essas... É isso que dá pra contar, assim, essas passagens dá pra mencionar realmente sem spoiler, né? Porque todo o resto eu acho que acabaria, não digo estragando, mas ia reduzir um pouco o interesse pelo livro. Então agora eu vou comentar livremente, né, com spoiler. Então se você não leu o livro ainda, não aconselho que veja o restante do livro, mas comente aí o que você achou da história, do que eu falei até agora, e quando terminar o livro, voltar aqui e comentar as suas impressões, né, o que você achou da história, o que você achou dos personagens, enfim, eu estou bastante curioso em saber, porque eu li muitas resenhas e vi muitas críticas à história, que eu acho um pouco exagerado, assim, essas críticas, porque eu acho que o autor queria realmente retratar esses personagens desconfortáveis, né? Isso faz parte, eu acho, da literatura também, e da vida, né, obviamente. Então é um bom livro que recomendo a todos. Agora eu vou comentar, né, com spoiler. Então, o que realmente surpreende, né, são os personagens do Paul e da Claire. Porque, como é o Paul que está narrando, é normal sentir, pelo menos no início, alguma simpatia pelo narrador, né, e concordar com algumas críticas que ele faz, né. Quando ele está no restaurante, ele começa a criticar que é um restaurante bem caro, né. Ele começa a criticar os preços, começa a criticar o comportamento dos funcionários. Até é engraçado ali, esses comentários dele, esse desconforto dele, às vezes com coisas pequenas, mas até ali, né? Até ali tudo bem. Você percebe que ele é um pouco mais crítico, uma pessoa um pouco mais chata que o normal, mas até ali tá engraçado. Só que aí ele começa a revelar, né, gradualmente a sua personalidade muito problemática, violenta, né? E até como ele me revela também que tem um distúrbio realmente que causa esse comportamento. Então, você também, também no começo do livro, eu pelo menos estava antipatizando com o Seg, né? Da forma como o Paul vai narrando, né? Ele parece ser uma pessoa, o Seg parece ser uma pessoa superficial, né? Tosco. E, na verdade, de fato, algumas dessas críticas realmente estão corretas, mas ele acaba que dos 4 personagens ali do jantar, ele acaba sendo o mais sensato, né? Sugerindo os filhos assumam os erros, enquanto não concordando com esse protecionismo dos outros personagens. Então, eu acho bem interessante essa mudança que você vai tendo em relação à visão dos personagens. Eu até achei que seria melhor o autor nem ter mencionado que o Paul tinha esse problema, né, esse distúrbio psicológico, porque era melhor o leitor se perguntar sobre isso, se ele seria realmente são ou se
ou se ele tinha algum problema realmente clínico. Mas também levanta algumas questões éticas, né? Porque, principalmente no final. Porque no final do livro, o Paul descobre, né, que a Claire já sabia que o Michel provavelmente ia herdar essa personalidade do pai, né, esse distúrbio do pai. E aí você se pergunta se é responsável os pais, né, se os pais estão sendo responsáveis e sabendo que o filho pode herdar uma personalidade, né, violenta, continuar a gestação, né, considerando que na Holanda, né, o aborto é legalizado. Então eles tinham essa opção de interromper a gestação, mas preferem ter um filho problemático que pode causar aí prejuízo à sociedade, né, machucar outras pessoas. Então é curioso também o autor fazer a gente pensar nessas coisas. E a Claire também é um personagem que decepciona muito, assim. No início do livro, eu tava achando bonita a relação dela com o Paul, né, de cumplicidade, de realmente perceber que eles realmente gostavam do outro e tal, mas é uma cumplicidade com um homem totalmente violento, né? Ela sabe que ele é violento, sabe e gosta dele sim, né? O Paul, quando ele fica calmo com os remédios, não é o Paul que ela gosta. E a Babette eu acho que não me surpreendeu assim muito. Eu achei engraçado aquela confusão que ela fez com a sobremesa lá, uma coisa totalmente ridícula assim. Fazer toda aquela confusão porque ela não queria nem provar a sobremesa. E ela também tem uma atitude em relação aos filhos muito fútil, assim, não tá mais preocupado com o futuro político do marido mas eu fiquei, né, surpreso realmente com a quantidade de avaliações ruins do livro, porque o Paul e a Claire não são assim monstros irreais, né? Eu percebo que muitos pais, se soubessem de uma situação extrema, né, envolvendo os filhos, eu acho que agiriam de forma semelhante, infelizmente. Porque é muito comum essa defesa incondicional dos filhos, uma cegueira assim, absurda em relação aos defeitos dos filhos, né? Então é isso que eu gostaria de falar, pessoal. Comentem o que vocês acharam do livro, se vocês acharam que muitos pais atualmente agiriam de forma parecida. Então peço desculpa aqui pela voz, mas terminei o livro agora há pouco tempo, eu não queria desperdiçar o momento de fazer a resenha mesmo.